Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Namaste. Let there be peace and love among all beings in this planet, como dizia o Papaji. Então, nós estamos no capítulo 6, abordando o tema meditação, né, que foi subdividida, né, em duas categorias. Uma é uma meditação que ajuda a preparar a mente, uma meditação preparatória, e a outra, a meditação requerida para assimilação do conhecimento Aham Brahmasmi, né? Então, nós temos duas formas de meditação. E uma coisa que eu quero esclarecer aqui também é que Vedanta, propriamente dito, ele não dá tanta importância para meditação, o Vipassana, sentadinho, bonitinho, né? Tentando desenvolver certas qualificações mentais, tá? Embora tenha feito uma boa concessão no Gita, né? No Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, né? Vyasacharya pegou a estrutura, né? Ele se inspirou na estrutura de Astanga Yoga, né? De Patanjali, dos Yoga Sutras, né? E colocou lá, né? Modificou, etc, etc. Então, o Bhagavad Gita é uma escritura completa, é uma escritura a respeito de Karma Yoga, a compreensão e a relação entre minhas ações e seus resultados, que envolve o meu relacionamento com o Criador e a criação e suas leis. Isso é a compreensão das leis do karma, né? E a observação do Dharma, que é o outro lado do Karma Yoga, porque você não pode realmente observar, ser um bom Karma Yoga sem compreender o que é Dharma e o que é Adharma, né? Então, o primeiro passo é compreender. Uma das maiores confusões que existe no mundo de hoje é essa confusão entre Dharma e Adharma, né? Porque deliberadamente essa confusão foi criada, tá? Então, nós estamos falando então sobre isso, né? Nós temos a meditação preparatória que foi apresentada no Bhagavad Gita, né? Que é uma concessão porque esta preparação, esta meditação, esta upasana preparatória, ela tem o objetivo de pacificar a mente, tranquilizar a mente, aquietar a mente, silenciar a mente, tá? Então, nós temos o Karma Yoga, que é a compreensão deste relacionamento entre Jiva, Jagata e Ishvara, né? Que uma vez devidamente assimilado, ela tranquiliza a mente, ela pacifica a mente de modo mais eficaz, porque toda a resolução, né? Resolução mental, quando ela é obtida através de determinadas compreensões, ela é uma resolução mental mais eficaz. Quando é uma resolução mental baseada somente na disciplina da força de vontade, tipo de focar a mente num objeto de concentração, ela não aborda a problemática fundamental da perturbação mental, que é a ignorância, né? No nível, estágio número 1, né? Que é a ignorância a respeito, né, deste relacionamento, né, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. As pessoas jogaram fora o conceito de Ishvara, de Deus, de Criador, né, pela janela. Mas se você integra Deus, integra Ishvara na sua vida, você precisa compreender o que é Ishvara, e você compreendendo o que é Ishvara, né, você gradualmente está tranquilizando, relaxando, pacificando, né, resolvendo a sua mente através do conhecimento que eu chamo às vezes de mitya conhecimento, né, ou Ishvara conhecimento. Compreender mitya tem o poder de pacificação. Mas nós temos agora um círculo vicioso que é para você
ser um bom Karma Yogi, você também precisa de ter uma mente relativamente focada e capaz de seguir a lógica dos ensinamentos como apresentados pelas escrituras de Karma Dharma, né, do Bhagavad Gita, né? Então, como é que você vai se tornar um bom Karma Yogi e tranquilizar, relaxar, pacificar a sua mente, a menos que você já tenha uma mente com uma capacidade relativa de foco, né, de concentração, que te permita estudar as escrituras de Karma Dharma e assimilá-las. Então, no momento em que você assimilou, a mente se torna ainda mais focada, mais relaxada, mais pacificada, né? E mais purificada, né? Mas é tudo interconectado, porque você não consegue assimilar. Eu costumo dizer que Karma Yoga também é knowledge, yoga de conhecimento, tá? Não sei se você já me ouviu dizer isso, Marineia. Karma Yoga também é yoga de conhecimento. Por quê? É o conhecimento a respeito de Mitya. Você precisa compreender Mitya, assimilar, internalizar, integrar na sua vida esse conhecimento, de modo que você possa obter uma mente mais tranquila, mais pacificada, né? Como eu dizia nos velhos tempos, uma mente calma e um coração tranquilo, né? Então, tudo isso requer, de qualquer modo, uma mente que não seja, né, que tenha um certo nível de purificação e refinamento, tá? Então, eu estou abordando isso para explicar o relacionamento entre Karma Yoga e o Passana Yoga. Karma Yoga também é knowledge yoga, yoga de conhecimento, que você tem que conhecer Mitya muito bem, né? Por isso que está sob a umbrella, né, do Vedanta, porque também é knowledge yoga, também é yoga de conhecimento, tá? Conhecimento é aquilo que, uma vez compreendido, assimilado, absorvido, internalizado e digerido, ele produz, né, um efeito positivo que é muito mais eficaz, porque o produto precisa neutralizar a causa fundamental, e a causa fundamental é a ignorância em dois níveis, né? A ignorância a respeito das leis que regem a relação do indivíduo, da criatura com o Criador e a criação, e a ignorância a respeito da natureza da criatura, criação e criador. Então, o conhecimento, eu sou Satya, o mundo é Mithya, é aquele que resolve totalmente. Mas quase que invariavelmente, ele requer uma compreensão profunda do conhecimento eu sou Jiva, o Criador é Ishvara e eu vivo em Jagata, né? É o formato triangular para o formato binário, né? Então, eu estou abordando isso para deixar algumas coisas mais ou menos claras. Neste texto do Gita, né? O Krishna Guru, né, ele introduziu muitos elementos, né, do Ashtanga Yoga. Por quê? Porque a meditação, ela pode ser obtida através de dois modos, né? E aqui foi apresentada como a Antaranga, né? Antaranga Samadhi, né? E o outro que é qual é a outra palavra mesmo? Ah, são termos. Bahiranga. Bahiranga Sadhana ou Bahiranga Samadhi. A primeira coisa outra coisa, outro parênteses que eu quero abrir, tomara que isso não fique muito confuso para vocês. Outro parênteses é que o objetivo de toda meditação é uma mente focada e tranquila, que é uma forma de samadhi, ok? Então você pode obter essa resolução mental através da profunda e firme e clara compreensão do seu relacionamento com o Ishvara e as leis do Ishvara, tá? Então, o Karma Yoga, ele produz um estado de Samadhi, tá? Então, existem dois modos de você obter esse estado de mente bem resolvida. Uma é através da compreensão. Uma vez que você obteve, né, uma compreensão boa, então você já não precisa fazer, né, o Antaranga Sadhana. O que é o Antaranga Sadhana?
você vai sentar e vai controlar a mente, controlar os órgãos dos sentidos, controlar os pensamentos para obter uma mente pacificada, calma e tranquila. Tá? Então, você não pode fazer o seu trabalho de dona de casa ou de dona de negócio, ou de os seus papéis sociais, você não pode fazer simultaneamente com a Taranga Sadhana, com a prática de uma meditação que requer que você abandone tudo aquilo que você estava fazendo antes. Tá? Então, existe esse conceito de que no Upasana e no Nididhyasana você está praticando Antaranga Sadhana, porque você tem que tirar um momento da sua vida, sentar num espaço, né? Tornar aquele espaço mais propício possível para aquela sadhana espiritual, né? E você não pode fazer mais nada. Mas, como nós sabemos, existe uma outra forma de fazer meditação, né? Que é o Bahiranga Sadhana, né? Que é o quê? É uma forma de meditação que é totalmente fundada na compreensão de Miti, a compreensão de Ishvara Jiva Jagata. Quando você tem aquela compreensão, aí você vive e através dos seus papéis sociais, das suas atividades, esta compreensão permanece no fundo da sua mente e ela produz esta pacificação, esta aceitação por aquilo que não podemos modificar, entendeu? Esta atitude de agradecimento, de devoção, de doação, né, a Ishvara. Então, tudo isso é parte daquilo que nós chamamos, que tecnicamente é dito ser Bahiranga Samadhi, Sadhana, que é uma prática que não envolve você se fechar no seu quarto de meditação, mas existem outras, né, tipo o pranayama, ou tipo o nididhyasana do Vedanta. Quando você vai fazer o nididhyasana do Vedanta, é muito difícil você fazer enquanto você está vivendo o seu dia a dia, fazendo coisas, entendeu? Mas não é impossível. Não é impossível, mas é mais difícil. Comigo aconteceu assim. Como vocês sabem, eu estava me vestindo para ir fazer compras no meu restaurante, lembrando os ensinamentos, né, de Nisargadatta, e bum, né, tudo ficou claro para mim. Mas isso é quando você desenvolve uma sadhana de contemplação com determinados apontamentos espirituais, que essa sadhana, ela permanece no fundo na sua mente até mesmo durante as suas atividades do dia a dia. Mas, fundamentalmente, existem dois tipos de práticas de meditação. Uma envolve você parar tudo o que você está fazendo, e a outra não necessita que você pare, porque você só necessita que você tenha compreendido profundamente, claramente e firmemente o que é o karma, o que é o dharma e o que é o relacionamento entre você, o Criador, e as leis que regem a criação, né? E aquela atitude, aquele espírito, né, de agradecimento, de retribuição, de dar alguma coisa, de veixoar em tudo e em todos. Então, tudo isso são os frutos deste conhecimento extremamente profundo que nós chamamos de Karma, Dharma e Yoga, ok? Que envolve, naturalmente, o relacionamento entre criatura e Criador. Então, será que eu fiz mais confusão ainda agora? Ficou mais confuso ou mais claro, Betânia? Tá tudo bem. Nós vimos na última aula, né, que entre tantos aspectos, né, daquelas práticas espirituais que fundamentalmente, né, são inspiradas no Ashtanga Yoga, mas podemos dizer, né, que é o Karma Yoga, né, são elementos do Karma Yoga do Vedanta, né? Nós temos que observar muitas coisas que nós podemos e devemos fazer e muitas coisas que nós devemos evitar, né? Nós vimos diversas coisas, entre elas moderação na fala, no dormir, na fala, no comer, em todas as outras atividades, a moderação é muito importante, né? E antes disso, nós vimos algumas características, né? Aspectos da personalidade humana que são indispensáveis
que é denominada tecnicamente Ishvara Pranidhanam, que significa a aceitação das leis do karma, né? Aceitação de Ishvara significa aceitação das leis do karma. Como você compreendeu tão bem as leis, o universo inteiro, o cosmos inteiro é regido por leis desenhadas inteligentemente, né? E do ponto de vista do jiva humano, as mais importantes são as leis psicológicas, éticas, morais, kármicas, tá? Então, se você compreendeu essas leis kármicas, principalmente, você vai aceitar tudo que ocorre na sua vida como seu parábada karma, entendeu? E isso muitas vezes é denominado como se render ao Senhor. Significa aceitar as leis do karma, o que significa que se eu estou passando por situações difíceis como pessoa ou como civilização, ou seja o que for, entendeu? Tudo isso está dentro das leis do karma que foram desenhadas inteligentemente, e se está acontecendo é porque eu mereço, nós merecemos, todos merecemos. É um sistema meritocrático, todo ele fundado em ações, resultados e ações, causa e efeito, né? Muito, extremamente complexa, e essa equação extremamente complexa produz os nossos parabada karmas de momento a momento, a nível pessoal, circunstancial e universal, tá? Então, este render-se ao Senhor é parte integrante do nosso Karma Yoga Vedântico, muito embora também apareça no Ashtanga, que significa render-se às leis do karma. Ok. E o que quer dizer render-se às leis do karma? Não significa dizer, o que será, será, tá tudo bem assim, eu aceito tudo, né? Não, significa você conecta, né, os resultados, o seu parábada, né, o seu karma atual com as suas ações, e se são ações que não são favoráveis ao seu crescimento espiritual, você começa a fazer correções e ajustamentos nas suas ações para que você possa mudar aquela tendência kármica, né? Então, o parábada karma, ele não pode ser mudado, mas ele não pode ser mudado porque ele já se manifestou. Mas o que a gente pode fazer, Marcelo, a respeito dos parábolas karma? Se o Marcelo não souber, qualquer pessoa pode. Aceitar como praçada. Alguém mais? E procurar não se identificar, né? Sim. Agir corretamente, independente do parábola da karma, né? Para não reforçar o ciclo, né? Às vezes um parábola é ruim, mas você tem que agir corretamente para não reforçar aquele ciclo também. Sim. Também isso também pode ser dito muito bem. Então é isso. O parábada a gente não pode mudar porque ele já frutificou, né? Então ele já frutificou. A gente não pode dizer, não, tem um erro no sistema, porque nós, né, compreendemos e acreditamos que as escrituras sejam conhecimentos revelados e que não são sujeitos a falhas como os conhecimentos inferidos pelos seres humanos, né? Então, este conhecimento revelado nos diz que um parábada é uma manifestação que ocorre, né, através desta equação cósmica, né, que é incrivelmente complexa, porque envolve o nível pessoal, circunstancial, ações pessoais, circunstanciais e universais. Quando ele chega, não tem modo da gente dizer, não, foi um engano. Como a gente não pode modificar o nosso parábada, o que nos resta é modificar o modo qual nós o recebemos, tá? Então, nós podemos modificar, sim, o modo qual nós recebemos circunstâncias extremamente desfavoráveis, adversas, entendeu? E para que a gente possa receber circunstâncias adversas com equilíbrio, né? Com equanimidade, com elegância, né, e com gratidão, a gente precisa compreender muito profundamente essas leis do karma, que tudo que ocorre desenhado inteligentemente,
né? E serve um propósito para cada um de nós, né? Então, esta compreensão das leis do karma é se render ao Ishvara, né? Que significa que se eu não posso mudar os karmas na medida que eles se manifestam, eu posso mudar a minha capacidade de aceitar, né? Então, isso é o suprassumo do Karma Yoga Vedântico, né? Então, existem muitas semelhanças, né? E o Swami Paramarthananda, ele diz que o Krishna Guru, ele se inspirou em muitos elementos das escrituras do Yoga Sutra. Então, o objetivo é não permitir que experiências adversas, né, me derrube, faça de modo que eu me torne extremamente negativo, né? Então, esta é uma aceitação, mas é uma aceitação, né, que não é uma aceitação assim negativa, né? Porra, né? Tudo bem, eu aceito, né? Mas aí eu fico deprimido, raivoso, irritado, né? Indignado, né? Etc, etc. Não, é uma aceitação alegre, feliz, devido a essa compreensão de que a inteligência suprema que sustenta esse universo sabe exatamente aquilo que nós devemos passar, viver, experimentar, né? Isso não necessariamente significa dizer que nós não tenhamos nenhuma responsabilidade a respeito das nossas possibilidades de reajustar as nossas vidas para evitar parábolas ainda mais dolorosos, né? Viciadamente dolorosos, como o Felipe apontou, né? Você vai reforçando um parábola, né? Então, é uma aceitação livre da dor, muito embora se você tiver um parábola físico de um câncer muito doloroso, a dor vai existir, mas pelo menos a dor psicológica você tem controle, entendeu? A dor psicológica, ela é originada do fato de que você, tudo bem, eu compreendi as leis dessa ordem aparente chamada Mithya, né? Tudo ocorre segundo essa inteligência suprema, e eu aceito essa dor física sem resistência, né? Mantendo meu coração grato, feliz, alegre, né? Dizendo obrigado pela oportunidade, né? Em tudo na vida, nasce, cresce, adoece, envelhece, morre, né? E qual é o problema, né? As pessoas que não aceitam a mortalidade, a temporalidade, a galera dos dias de hoje, envolvidos na inteligência artificial, são pessoas extremamente infantis que estão desafiando essa lei mais fundamental da criação, tá? Então tá, vamos mudar de assunto, vamos entrar. Aqui ele fala um pouco mais sobre o Swami Paramarthananda. Ele falou assim: olha, o Krishna Guru, né, ele não aborda essa estrutura do Patanjali, ok? Mas eu, que sou, né, um fanático por conhecimento espiritual, eu vou abordar. Aí ele começou a abordar esta estrutura do yoga, né? Então ele falou sobre Kriya Yoga, falou sobre outras yogas, né? Explicou por que, como essas yogas se desenvolveram, né? E eu não tenho interesse em nada disso, porque nunca foi meu foco e eu não acho relevante ao nosso grupo. O nosso grupo, ele compreende, né? Ele compreende que a compreensão é tudo, como dizia Nisargadatta Maharaj, e essa compreensão precisa ser profundamente embasada, né, em análises muito precisas e coerentes a respeito de Mithya e a respeito da natureza de Satya, né? Então, nós sabemos que a compreensão de Mithya nos ajuda a desenvolver as qualificações necessárias, né? E aqui e ali, se a gente notar que nós estamos com uma carência de foco, né, de concentração, né, se a mente se tornou muito dispersiva, distraída, né, agitada, né, então, eu posso dizer, eu vou tentar um pouco de Vipassana de preparação. Por quê? Porque o Karma Yoga vai te levar até essa estação intermediária, que é uma estação, né, no qual você desfruta de uma certa paz e tranquilidade mental, emocional, psicológica, né? Mas, no final das contas,
para você obter o autoconhecimento, você precisa entrar no Nididhyasana do Vedanta, né? Você vai ouvir sobre os aspectos e as naturezas de Satya, né? E você vai ter que fazer muita contemplação, que requer muito foco e uma mente muito clara, para que aquelas declarações de identidade, que formam volumes e volumes e volumes de Brahma Sutras, possam ser, né, firmemente assimiladas e retidas, mantidas, né, como fato, não como mera filosofia, né? Então, nós precisamos de uma mente focada. O Karma Yoga, ele vai tranquilizar a mente. A gente pode utilizar um pouco de Upasana para ter certeza que minha mente é focada. Como assim, não? Eu digo para minha mente, agora eu vou fazer 30 minutos de meditação e ela vai me obedecer, porque eu não sou o escravo dela, eu sou o mestre da minha mente. Por quê? Porque quando eu quiser fazer o meu Nididhyasana, que é o estágio final deste processo, a minha mente precisa estar bem sob o meu controle, bem disciplinada, bem regulada, uma mente, né, domada, de modo que eu diga, agora eu vou fazer o meu trabalho espiritual, eu não quero que você fique pensando sobre os problemas de ontem ou os problemas que eu vou ter que resolver ainda hoje. Então, ele falou sobre diversas outras coisas, né? Falou sobre esses aspectos da yoga de Patanjali. Aí ele apresenta uma passagem aqui que diz: ó iludido, desista do seu desejo de riqueza, liberte sua mente do desejo, preencha sua mente com o pensamento de Brahman, fique feliz com tudo que você obtém como resultado de suas ações passadas. Então, aqui é um outro aspecto que na estrutura de Patanjali é apresentado: aceite tudo aquilo que você tem, nunca compare o que você possui, o que você é, com os outros. A comparação é uma coisa extremamente negativa, né? Isto é santosha, contentamento, portanto, pureza. Contentamento requer que você jamais tenha os pensamentos, né, de falta e de inveja e de desejo por algo, o desejo de ser uma pessoa como essa ideia de que existe essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, eu gostaria de ser como aquela pessoa, é um dos pensamentos mais nocivos que existe, entendeu? Mais nocivos que existe. Nós vimos também que o estudo das escrituras é obrigatório, segundo a estrutura de Patanjali, só que a estrutura de Patanjali, eles têm uma filosofia de estudo diferente que não inclui as declarações finais de identidade representadas no nos Upanishads. Por quê? Porque eles acreditam, né, que o objetivo final é purificação mental e uma mente em samadhi. Uma mente em samadhi é a destinação final da estrutura do yoga, né? Então, diversos outros aspectos, né, daquilo que precisa ser observado, feito e evitado, moderação, a respeito de recriação, prazeres sensoriais, né? Então, Ishvara Pranidanam é render-se ao Senhor, que significa render-se às leis do Senhor, que são, né, invioláveis, né? No mundo atual, as leis existem hoje, mas são violadas, e daqui a pouco eles derrubam a lei e criam leis como eles querem. Mas as leis do Senhor são invioláveis, né? Então, render-se ao Senhor significa compreender e aceitar as leis do karma. Aí depois tem a postura, que é importante, né? Que o terceiro aspecto dessa estrutura do yoga são as asanas, né? Que nós vimos. Ó, eu tô fazendo um comentário geral, tá? Vocês podem ler o texto e ver mais tecnicamente o que o Swami está dizendo, né? Aqui, por exemplo, ele fala e diz assim: Kriya Yoga se tornou muito popular na América, né? E entre outras yogas, né?
E, de acordo com o Yoga Sutra de Patanjali, o que é Kriya Yoga? É, é tapas, esforços espirituais, né, que muitas vezes são vistos como austeridades, né, e mais a compreensão do relacionamento com Ishvara, né, que é a entrega a Ishvara. Então, isso é o que eles chamam de Kriya Yoga, que se tornou tão famoso nos Estados Unidos e por aí afora. E na nossa estrutura vedântica, isso é conhecido como Bhagavad Gita, né? Como Karma Yoga, né? Que são esforços, né? Sadhanas espirituais que fundamentalmente são sadhanas de estudo e contemplação das escrituras a respeito da ciência de Mitya, né? Que, que deve frutificar como a total entrega a Ishvara, total compreensão das leis, né? Sem nenhuma resistência. Isso é Karma Yoga. Então, tem os mandamentos, né? Entre essas práticas existe também, né, existe o Ashtanga Yoga, que é um outro conceito que ele explica aqui o que é, de modo qual que Ashtanga Yoga, né, foi desenvolvido e criado, no que Ashtanga Yoga, como definição, consiste, né? Então, um dos aspectos do Ashtanga Yoga são as posturas, né? Então, a postura física, nós vimos em aulas passadas, elas são extremamente importantes na estrutura do Patanjali, né? Não muito importante do ponto de vista nosso, do Vedanta, né? Por quê? Porque o mundo mudou, ninguém tem mais habituado a sentar no chão, né? Você tem que encontrar uma posição confortável que permita você fazer o seu trabalho de meditação sem que as dores do corpo possam impedir o seu esforço, né? E uma coluna relativamente ereta é importante por motivos que nós vimos na aula passada, né? Os pranas, a respiração, a corrente sanguínea, tudo se torna muito mais fluido, né? É a história de assistir uma aula de Vedanta deitado, por exemplo, você tem menos possibilidade de assimilar a compreensão. Até mesmo numa rede já é diferente, entendeu? Eu entendo que, né, as pessoas elas fazem o melhor, mas é importante a gente compreender que a postura é muito importante. O último passo é o pranayama. Pranayama é a prática, né, de focar a sua mente nos pranas, né, nos ares, na respiração, né, mais simplesmente dito, né? E nós sabemos, nós vimos já, né, que existe uma ligação, uma conexão, né, entre os pranas, a nossa respiração e o nosso estado mental, né? Então, nós vamos observando a entrada e a saída na ponta do nariz, depois você começa a desenvolver mais, né, essa prática, né? Eu falo de experiência própria, porque eu fiz isso por 10 anos, pelo menos. Então, você vai vendo o prana entrando, né, chegando lá dentro mesmo do seu, né, no seu, sua parte central, né, na barriga, né? E você vê ele sair, você começa a visualizar ele chegar aqui fora, né? Aí começar a voltar. Esse ar inteligente que, que mantém, né, os nossos sistemas fisiológicos em boa saúde, mantém esse corpo físico em boa saúde. Então, você vai observar tudo isso. E essa é uma prática muito importante porque você consegue controlar os seus pensamentos e a sua condição mental indiretamente. É mais fácil controlar os seus pensamentos através do controle da respiração. Eu falo de experiência própria. Depois chega um ponto que você já não precisa de controlar a sua mente através da respiração, muito menos através das torções, das asanas do yoga, né? Você já consegue controlar a sua mente facilmente porque ela já é semi-controlada, né? Quando a mente é um pouco mais perturbada, como eu compartilhei com vocês, então, você pode dar um passo para trás e fazer 5 minutos de
pranayama, aí depois a mente já está relativamente controlada, aí você consegue mantê-la no seu nididhyasana, consegue mantê-la na sua meditação, no seu objeto de meditação, mas a mente precisa já estar mais bem controlada, tá? Controlar a mente é mais difícil, por isso as pessoas iniciam o controle da mente através do controle, né, dos órgãos dos sentidos, controle dos instrumentos dos sentidos, né, os órgãos de ação. A gente vai observando tudo isso, né, e vai tentando regular tudo isso. Depois a gente vai chegando no nível mais sutil, a gente vai regulando e controlando a respiração. Depois a gente vai obtendo uma mente mais bem regulada, mais bem controlada, né? E depois que a mente estiver bem controlada, bem regulada, bem focada, você não pode deixar ela cair na armadilha do vazio, porque o vazio não vai cancelar a ignorância. Você tem que começar a fazer o quê? A contemplação de pensamentos em torno, né, sobre essa sabedoria espiritual que conduz à libertação, o autoconhecimento e a libertação. Então, essas são as 3 etapas: asana, pranayama e pratyabharana. Ficarão sob a taranga samadhi, sadhana, ou samadhi também. Eu falei disso um pouco antes, né? E o Swami diz, sim, o Vedanta, ele exalta o conhecimento acima de tudo, porque o problema fundamental, né, a raiz do problema é a total ignorância espiritual. Então, somente o conhecimento irá remover, cancelar ou neutralizar essa ignorância espiritual, né? Então, o Vedanta diz que você faça tudo isso, né? Mas saiba que a meditação vedântica envolve pensamentos, como eu tenho dito, né? Pensamentos, né, sob a luz desta sabedoria que nos foi revelada. Você tem que pensar em harmonia, né, em alinhamento com os pensamentos sugeridos, né, lógicos, né, conceitos, né, porque esses são os conhecimentos que irão neutralizar as ignorâncias, né, a respeito da minha natureza aparente, da natureza do mundo, da natureza de Ishvara e da natureza absoluta de todos, né, que é Satchitananda. E ele dizia assim, você, quando vier para a aula aqui, não pratique as meditações, né, do Antaranga Sadhanas, né? As Antaranga Sadhanas, você não vai poder seguir a lógica das minhas aulas, Swamiji está dizendo, né? Você tem que simplesmente, né, parar de fazer aquelas meditações. Eu já vi de tudo. Uma vez eu fui fazer um satsang, um pequeno grupo, e o cara vinha da história da yoga. E aí ele está lá e eu estou vendendo meu peixe, né, do Vedanta, tentando introduzir o Vedanta, e daqui a pouco o cara começa a fazer umas respirações estranhas, fechando o olho, daqui a pouco ele começa a rolar o olho para cima, entendeu? E quando menos esperei, ele virou de cabeça para baixo e ficou apoiado no muro, no meio de uma aula do Vedanta, né? Então, o Swami está dizendo aqui, você não queira praticar nenhum Ataranga sadhana, prática, entendeu? Por quê? Porque você tem que estar atento, né? Muito focado no ensino que está sendo exposto, né? Caso contrário, a aula é inexistente para você, né? Esses ensinamentos que estão sendo desdobrados não chegam a você, porque sua mente está ocupada com o quê? Antaranga Sadhana, né? Que são essas práticas, né, que você faz, né, do ponto de vista físico, mental, né? Não do ponto de vista de puro conhecimento que cancela a ignorância. E os últimos 3 estágios, Dharana, Dhyana e Samadhi, que significa Dhyana Svarupa, a natureza de Dhyana. Qual é a natureza da meditação? Né? Svarupa é natureza, né? Qual é a natureza do Dhyana, que é a meditação? Se você perguntar,
ela consiste em 3 estágios, dharana, dhyana e samadhi, né? Juntos são chamados de dhyana e svarupa. Então, a meditação, ela passa por esses 3 estágios, né? Então, esse é o propósito da meditação, né? O Vipassana, né? O que é dharana? Dharana é um objeto de meditação, tá? Você precisa determinar o seu objeto de meditação. Dhyana, você tem que fazer um esforço para concentrar a sua mente neste objeto de meditação, tá? Então, nós temos esses 3 elementos, a estrutura, né, de uma meditação, que é dito aqui como a natureza, svarupa de uma meditação, um objeto de meditação, um esforço que você faz para educar a mente, de modo que ela permaneça focada no seu objeto de meditação. E o terceiro aspecto é samadhi, tá? O samadhi é quando a mente permanece gravitando, ou melhor dizendo, os pensamentos que você direcionou à sua mente, né? Porque a meditação vedântica é em torno de conceitos que irão cancelar a ignorância. Então, você tem um grupo de pensamentos semelhantes, né? Em torno, né? Em torno a esses conceitos, esses conhecimentos revelados, e esse conhecimento, né? No ponto de vista do Vedanta, é um aspecto de Saguneshwara ou Nirguneshwara. Então, quando você está fazendo esse trabalho, requer muito. Primeiro, você tem que identificar qual é o meu objeto de meditação. Depois, muito esforço, mas depois de algum esforço, a mente permanece muito bem educada a permanecer focada em torno àqueles conceitos que libertam, tá? Então, samadhi nada mais é do que uma absorção sem esforço no seu objeto de foco, de meditação, tá? Então, ele vai explicar um pouco mais tudo isso aqui. Então, esses 3 aspectos, né? A diferença também que cabe ressaltar aqui, né? A estrutura do Patanjali, ele fala que Samadhi é simplesmente a absorção no vazio, tá? É quando o indivíduo que está meditando, ele acredita que a destinação final dele seja um Nirvikalpa Samadhi, no qual não existe nenhum pensamento, não existe nenhum objeto relativo a nenhum pensamento, né? E o indivíduo praticamente ele desaparece. Então essa dualidade meditador e meditação praticamente desaparece, muito embora o Swami explique aqui que ela permanece potencialmente presente, tá? Ele vai explicar muito brilhantemente ainda hoje aqui, ou amanhã não, terça-feira. Até eu estou ficando confuso com o horário. Então, a meditação, do ponto de vista Patanjali, é para o cúmene, né? O objetivo final é o vazio total, né? A vacuidade, Nirvikalpa Samadhi. E no Vedanta, né? O Samadhi, no Vedanta, é a absorção, né? A absorção total em algo que seja o símbolo, né? Da minha real natureza, ou a natureza de Saguna Ishwara, criador, né, condicionado, colorido pelos gunas, né? Então a gente começa meditando num símbolo de Saguna Ishwara, aí a gente cresce para compreender que Ishwara é feito de diversos aspectos, então eu começo a contemplar em todos os aspectos, entre eles essa inteligência suprema, né? E aí eu começo a expandir, porque a meditação ela serve para expandir, porque na medida que o nosso objeto de meditação se torna mais sutil, a mente precisa de ser sutilizada também, até que o indivíduo começa a perceber que tudo é Ishvara no cosmos, o inteiro cosmos é Ishvara. Então você está meditando em Ishvara como um inteiro universo, tudo é Ishvara, tudo é Ishvara, tudo é Ishvara, né? Então, esse tipo de meditação vedântica, quando é muito bem desenvolvida, né, seja sentado no seu quarto de meditação, ou caminhando pela rua, ou fazendo o seu trabalho, né, você vai vendo, você vai desenvolvendo esta compreensão, sensação, espírito, atitude de ver
o milagre da vida como a manifestação de Ishvara, e o seu coração está repleto de gratidão, né, pela oportunidade, então você fazendo isso, você gradualmente, você entra no Samadhi, no qual o conceito tudo é Ishvara, obrigado, Oshiyara, está presente. Não é que você entra no vazio, porque se você entrar no vazio, você não consegue exercer os seus papéis sociais. Tá? O Samadhi Vedântico é a absorção total em determinados conceitos que representam Saguna Ishvara no início e Nirguna Ishvara, que é a minha própria natureza. Né? Ficou claro isso? A diferença entre o Samadhi do Yoga e o Samadhi Vedântico, né? Assim, dos 8 passos, os primeiros são Bahiranga Sadhana e os próximos 3 são Ataranga Sadhana. Os primeiros passos são observação do Dharma, compreensão daquilo que eu posso fazer e não fazer, né? E depois eu tenho o Antaranga, né? Como uma prática, né? Onde eu contemplo tudo aquilo que eu estudei. Agora, apenas os 3 estágios dos quais Krishna está falando já é o seguinte, fala sobre o estágio Dharana, Dhyana e Samadhi, ou estágio Samyama. Ok. É difícil para mim expor essas passagens, porque eu não tenho, eu não sou, eu não tenho conhecimento profundo do Yoga Sutras de Patanjali, e é muitos termos. E, como eu disse, eu acho não relevante para o nosso grupo, mas eu estou tentando, né, expor a minha compreensão a respeito do valor de tudo isso, deixando para cada um de vocês. Eu acho que eu considero potencial distração tudo isso, tá? Porque eu vejo as pessoas estão presas em tudo isso, né? Por aí afora. Dharana significa afastar a mente do mundo, né? Então, ele está falando, ó, a meditação por si depende desses últimos 3 processos, 3 estágios, né? Os últimos 3 estágios. Dharana, que é o primeiro, significa afastar a mente do mundo e fixar a mente no objeto de meditação. Literalmente, Dharana significa foco, fixar, segurar. Isso é chamado de Dharana. Então, o nosso o nosso grande Shimayananda, né? Ele dizia, né, que o processo vedântico nada mais é do que desconectar e conectar, desconectar e conectar. Né? E como é que você faz isso, né? Você pode fazer isso sentado na sua almofada preferida, né, com o seu incenso preferido, ou você pode fazer isso através, né, da sua atividade do dia a dia, lembrando, né, lembrando que eu sou Sati, o mundo é Mitya, e eu, de modo que eu não fique enganchado no mundo, né? Então, você desconecta do mundo, afasta a mente do mundo, embora você esteja vivendo no mundo, né? Mas lá no fundo, você tem já esses vritis, né? Esses pensamentos vedantes, que dizem assim, eu sou Sati, o mundo é Mitya, e o mundo não me afeta. Eu não sou sujeito a ser aganchado no mundo, né? Afastar a mente do mundo, desconectar e fixar a mente no seu objeto de meditação. De novo, o objeto de meditação é o Vipassana, né, sentadinho no seu quarto, né? Que é a prática, né? A prática da meditação, né? Dharana significa a capacidade de fixar, de focar, de se manter. Isso é Dharana, é exatamente como tirar uma foto. Ok. Muitas pessoas não sabem onde fica o círculo, então eu vejo isso. Isso é chamado de dharana, foco. Ele fez uma analogia do foco de uma máquina fotográfica que as pessoas não sabem utilizar. E do mesmo modo, nas práticas de meditação, nós temos que manter a mente focada no nosso objeto, tá? Nosso objeto de meditação. Isso é chamado dharana. O objeto de meditação,
irá variar de acordo com o nível do aluno, né? Antes do Vedanta Shravana, ouvir, entrar em contato com as escrituras dos Upanishads, antes do estudo Vedanta, o objeto de meditação deve ser um símbolo de uma divindade que você sente simpatia. No Yoga Shastra, eles também falam sobre vários chakras. Ok. Então, de novo, né? É melhor evitar tudo isso. Um parêntese aqui. Um objeto de meditação, quando nós nos tornamos pessoas, né, religiosas, espirituais, a espiritualidade sem a religiosidade é praticamente impossível, ou melhor dizer, o autoconhecimento é praticamente impossível, né? Quando nós nos tornamos pessoas religiosas e espirituais, o nosso objeto de meditação deve ser um aspecto, um símbolo do Criador, né? E nós chamamos isso de um aspecto de Ishvara manifesto como pura inteligência, né? Então, pode ser uma divindade. Ah, eu gosto de Krishna, então tá. Então, focaliza em Krishna. Krishna vai te ajudar aqui a colocar a mente no foco. Mas se o Krishna seja uma imagem física, entendeu? Então, o seu objeto de meditação, ele não tem a capacidade, né, de realmente expandir a sua mente. Tem a capacidade de focar a sua mente, não de expandir a sua mente. As duas benefícios maiores da meditação é trazer a mente para o foco e para a sua expansão. Mas se o seu objeto de foco for Krishna, mas não somente a imagem de Krishna, mas tudo aquilo que Krishna representa, né, aí a sua mente vai começar a focar nos aspectos da natureza de Krishna, tá? Então, do ponto de vista religioso, espiritual, um objeto de meditação não deve ser nada a respeito do mundo, nem do mundo físico, nem do mundo sutil, nem dos mundos superiores ou inferiores, nessas dimensões mais para cima, nada disso. Você é realmente uma pessoa religiosa espiritual, você vai meditar num símbolo de Ishvara. Saguna Ishvara no início e Nirguna Ishvara nos últimos estágios do seu processo, né? Portanto, vai variar com o nível de desenvolvimento do aluno. Aquele que senta no Muladhara Chakra ou no Lótus, que é suporte básico, ele tem 5 faces. Osso, seu pescoço. Isso eu não tenho nenhuma relação com isso, eu não posso comentar isso. Você quer comentar, Marcelo? Então, ele vai explicar aí agora no parágrafo seguinte que você tem que escolher, tem várias hipóteses de chakras aí, e você tem que focar num. Ele vai explicar aí no parágrafo abaixo. Não, eu vou pular porque eu acho isso irrelevante para o nosso grupo. É questão do foco. É. Aqui ele fala, o que é relevante é isso aqui. Você pode usar um diagrama, pode imaginar o chakra, uma divindade, qualquer coisa, mas isso não é obrigatório, isso não é realmente essencial ou extremamente relevante. Pode ser também uma divindade externa, né? Algo que esteja fora do seu corpo físico, né? Ou seu corpo energético. Pode ser uma foto, um quadro, ou mesmo um sol que represente a luz, né? A luz do Criador, né? Mas a condição fundamental é que qualquer desses símbolos de meditação, esses objetos de meditação, todos eles sejam relacionados a Ishvara, a Deus. Somente então nós chamamos isso de dhyana. Caso contrário, é o quê? É somente um exercício de foco, né? Se as pessoas, né, a galera do budismo que jogou Ishvara pela janela, eles fazem essas meditações, né, segundo as palavras de Swamiji aqui, elas não são realmente dhyanas ou práticas religiosas espirituais que promovem o foco e a expansão da mente,
mas são simplesmente exercícios de foco, tá? Não se trata de meditação ateísta. Meditação significa teísta. Ó, sou homem aqui radicalizando mais uma vez. Dhyana é sempre uma prática religiosa espiritual que inclui o Criador de você, que é meditar nele, porque ele é a única fonte de segurança, né? É a única fonte de sabedoria, de inteligência, e ele nos revela as Escrituras, e essas possuem o potencial de nos libertarmos dessa ignorância cósmica, tá? Essa ignorância espiritual a nível cósmico. Se eu não tiver estabelecido uma relação com Deus, isso não será chamado de meditação espiritual religiosa, Diana, será chamado apenas de exercício mental, exercício de concentração. Eu posso praticar, posso fazer um desenho e posso colocar um ponto na frente, ou posso pensar no meu amado, na minha amada o tempo todo. É uma concentração espontânea e natural que nem mesmo requer esforço, né? Imagine que você se apaixone por alguém, aí a sua mente se torna obcecada pelo outro, né? Aí você fala, escreve o professor, diz, professor, olha, inesperadamente eu agora consigo meditar. E a minha meditação não requer esforço. Me apaixonei e minha mente agora permanece focadíssima no meu objeto de foco, né? Meu objeto de desejo, né? Entra até em samadhi. Entra em samadhi, absorção total no outro. Ok. Então, vamos fazer uma pausa e a gente volta daqui a pouco. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada,
para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.